Graça e paz, irmãos e irmãs. Tive uma noite maravilhosa ontem, hoje também o almoço foi maravilhoso e eu quero agradecer aquelas famílias que me receberam. Quero agradecer, sim, a gentileza de Alaimar, a sua família, do Juarez, sua casa. E vou levar recordações maravilhosas, viu? Desses momentos que passamos juntos. Ao longo desses dias, a minha tarefa tem sido trazer algumas respostas a uma pergunta. Que igreja queremos ser? Aliás, conversando com o pastor Marcelo, ele afirmou-me que nesses intervalos de 5 em 5 anos, os irmãos celebram de uma forma ainda mais feliz, mais rica, o aniversário desta igreja. Por isso, me permitam apontar algumas direções para esta igreja nestes próximos 5 anos. Ontem nós falamos sobre a construção de uma igreja marcada pelo acolhimento, uma igreja acolhedora. No dia de hoje, o que eu quero falar é de uma outra face da igreja. Eu chamo esta face de uma igreja consoladora. Eu não sei se vocês têm a mesma percepção que eu, mas eu tenho me impressionado com o grau de tristeza das pessoas à minha volta. E isso não tem idade. São às vezes pré-adolescentes, crianças, jovens, gente adulta, casais, famílias inteiras, marcada por aquilo que eu chamo de desconsolo. E parece que urge hoje uma resposta a tudo isso. Tem um texto no Salmo de número 69, versos 19 e 20, que talvez retrate muito bem este sentimento. Ali o salmista diz assim: Tu bem sabes, Senhor, como eu sofro. E aí ele diz: eu sofro de zombaria, humilhação e vergonha. Conheces todos os meus adversários. E ele diz que a zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi. Supliquei por consoladores e a ninguém encontrei. Deixe-me lhe dizer, eu leio essas palavras e a sensação que eu tenho, que talvez esse seja o lamento destes que estão à nossa volta. Eu convivi muito de perto com as lágrimas do meu filho. Eu tenho um rapazinho de 15 anos, ontem eu apresentei eles a vocês. E aliás, eu quero inclusive agradecer, porque eu descobri que algumas pessoas aqui estiveram intercedendo pelo Davi, o meu filho. Ele é autista, muito comprometido, e passamos pelo menos 40 dias lutando contra a enfermidade. Neste tempo, o Davi precisou fazer 2 transfusões, ele pegou o Covid dentro do hospital, depois contraiu uma infecção bacteriana, depois uma infecção fúngica, tomou por 2 vezes transfusão de sangue, passou 23 dias sem se alimentar, e nós vivemos uma enorme angústia. Davi, ao longo de sua vida, ele sempre revelou uma resistência muito grande à dor. A estereotipia preferida dele é bater com o pulso nas coisas, móveis, objetos. Uma ocasião ele chegou a fraturar o ossinho do pulso, e eu fiquei impressionado porque eu não vi meu filho chorar. Aliás, ao longo de 15 anos eu nunca vi meu filho chorar. Mas nos dias em que ele ficou internado, eu me lembro dele olhar para mim e começar a chorar. E querem saber, eu desabei naquele momento. Eu desabei. Mesmo porque talvez nós não saibamos lidar com a lágrima do outro. Especialmente quando o outro é alvo do nosso amor e do nosso afeto. Eu também não sei se você já percebeu, mas a Bíblia Sagrada é para mim um livro encharcado de lágrimas. Eu fiz aqui algumas anotações. Eu não sei se você já percebeu, a gente começa a ler a Bíblia, e lá no livro de Gênesis, no capítulo 21, versículo 16, nós encontramos uma mãe profundamente desesperada, sem saber mais o que fazer com o seu filho. E Agar, ela mistura oração e choro. Se continuarmos a ler o texto sagrado, no capítulo 23, versículo 2, nós vamos encontrar um homem viúvo, Abraão, sepultando a sua amada Sara, e diz o texto sagrado, também chorando copiosamente. Continuamos a ler, e no capítulo 27, verso 36, nós vamos encontrar Esaú desesperado, quando descobriu que tinha sido enganado pelo próprio irmão, e chorando, lágrimas sendo derramadas por este homem.
Se avançarmos e formos para o capítulo 42, vamos encontrar também José chorando, e chorando às escondidas, para que ninguém pudesse perceber, que os seus irmãos não pudessem perceber, que ele era aquele que tinha sido negociado pela sua própria casa. Se não for bastante, lembra-se de Ruth, quando ela começa a conversar com as noras, e quer se despedir das noras, a Bíblia diz que ela chora, e chora copiosamente. Lembra-se do pai daquele menino que procurou os discípulos e não viu o milagre acontecer na vida do seu filho, e ele persistiu. Jesus desce do monte e ele apresenta a sua dor, e a Bíblia diz que ele ora e chora ao mesmo tempo. Ele, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Lembra-se de Pedro? A Bíblia também registra que depois de ter pecado, depois de ter traído o Senhor, os olhos dele se encontraram com os olhos de Jesus. E a Bíblia diz que ele chorou ali amargamente. Aliás, o gosto amargo da lágrima, eu não sei se você já percebeu. Mas literalmente, essa expressão talvez queira dizer que ele chorou soluçando, em voz alta. Sabe, aquele choro que a gente não consegue conter. E finalmente eu ainda reservei aqui um espaço para as lágrimas do apóstolo Paulo, quando ele se abraça com os anciãos de Éfeso, se despede daquela liderança, e com a certeza no coração de que nunca mais iria vê-los. A Bíblia é de fato um livro encharcado de lágrimas, e o que me chama a atenção é que nesta relação de situações que lhe apresentei, a maior parte dos casos, dos textos, falam de lágrimas que nasceram dentro de uma família. Se eu lhe perguntar agora quais foram ao longo de sua vida as suas maiores alegrias, possivelmente você vai lembrar de situações que viveu em família. Mas se eu fizer uma outra pergunta e lhe perguntasse quais foram as suas maiores dores ao longo de sua história, sabe o que é que você iria certamente me contar? Que as suas maiores dores também aconteceram dentro de sua própria casa, dentro de sua família. É por isso que eu quero sinalizar sim para o povo de Deus, que precisamos encontrar esta face consoladora na vida da igreja. Nós precisamos estar presentes. Aliás, deixe-me fazer uma coisa, deixa eu lhe pedir perdão pela lágrima que você derramou, e essa lágrima não foi consolada com um abraço. Deixe-me lhe pedir perdão, porque naquele momento em que você estava sozinho, naquele momento de fragilidade, eu não estava ali, a igreja não estava ali ao seu lado. Meus irmãos, nós precisamos sim de ter essa sensibilidade e perceber que o mundo à nossa volta precisa de consolação. E a igreja do Senhor precisa ser esse espaço onde as pessoas não tenham sequer vergonha de chorar. Eu fico preocupado, porque às vezes eu encontro gente da comunidade passando por crises terríveis. E olha para mim e diz: pastor, mas eu não quero mais ir à igreja, porque eu entro na igreja e eu choro do começo ao fim. Deixa eu lhe dizer, igreja é lugar onde a gente chora. Igreja é lugar onde a gente se derrama diante do Senhor. Lembra-se de Ana, que não contou com a compreensão do sacerdote, que olha para aquela mulher e a critica, mas consegue imaginar que aquele foi um momento de graça derramada sobre a vida daquela mulher? Por isso, não esconda as suas lágrimas, elas precisam ser apresentadas ao Senhor. E a Escritura Sagrada me diz que Ele recolhe cada uma das nossas lágrimas em seu odre sagrado. As minhas lágrimas têm significado no coração do meu Senhor. Por isso, em função de tudo isso que acabo de lhe dizer, o meu coração teve um encontro com o texto de Lucas capítulo 7. Eu sei que é uma história extremamente conhecida. Capítulo 7 de Lucas, nos versos 11 e 17, até o versículo 17, diz assim: logo depois, Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade a acompanhava. Quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Não chore, disse ele. Então foi até o caixão, tocou nele, e os carregadores pararam. E disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. O jovem que estava morto se levantou e começou a conversar, e Jesus o devolveu à sua mãe. Grande temor tomou conta da multidão que louvava a Deus, dizendo: um profeta poderoso se levantou entre nós.
E hoje, Deus visitou o seu povo. Essa notícia sobre Jesus se espalhou por toda a Judeia e a Bíblia diz também pelos seus arredores. Quando Jesus olha para aquela mulher, ele diz duas palavras, tão somente para aquela mulher. Lembra-se quais foram? Não chores. Eu sei que às vezes nós dizemos isso até para pessoas a quem queremos muito bem. Lá está um homem se despedindo dos seus filhos, ou uma mulher se despedindo de alguém a quem amava, uma situação de dor, e lá estou eu, olhando para aquela criatura e dizendo, não chore. Algumas vezes nós queremos até reprimir o choro alheio. Nós não conseguimos lidar com a dor do outro. Mas quando você escuta Jesus falando isso, olhando para aquela mulher e dizendo, não chore, em momento nenhum Jesus está demonizando o choro. Jesus não está de forma alguma reprimindo as lágrimas daquela mulher. Eu acredito que se isto pudesse ser verdade, Jesus estaria entrando em contradição. Porque eu me recordo que quando ele começou aquele lindo sermão chamado Sermão do Monte, ele começa a falar sobre felicidade, e no versículo 4 ele me surpreende, porque ele diz que felizes são os que choram, porque eles serão consolados. Isso eu quero lhe confessar, eu tenho tanta dificuldade de entender isso, porque na maioria das vezes a gente imagina que feliz é quem não chora, que o choro é a negação da felicidade, mas Jesus diz que não, que muitas vezes nesses processos de construção da alegria, é como se ele dissesse, você precisa ter contato com as suas emoções. Você precisa entender que alguns processos de consolação, eles começam exatamente quando você aceita a sua dor. E você consegue chorar. A lágrima que foi guardada, a lágrima que não foi derramada, ela pode se transformar em tantas coisas, inclusive em enfermidade na sua vida. Aí Jesus está dizendo, olha, felizes são aqueles que conseguem traduzir as suas dores e derramar lágrimas. Eu fui criado no seio de uma família e eu me lembro o papai falando, olha, homem não chora, homem não chora. E talvez por isso, sabe, com essa mentalidade, nós tenhamos tanta dificuldade em lidar com as lágrimas, lidar com o choro. Eu não posso entender que Jesus estivesse ali demonizando o choro daquela mulher. E querem saber por quê? Porque a Bíblia também me diz que Jesus chorou. Ele chora quando vê a cidade de Jerusalém. Ele chora quando vai à casa de Lázaro. Ele chora quando vê a dor de Marta e Maria. E o curioso é que naquele capítulo 11, a Bíblia não só diz que Jesus chorou. A Bíblia também diz que antes disso, no versículo 33, a Bíblia diz que Jesus, quando viu chorar os judeus que estavam ali, viu aquelas irmãs chorando, a Bíblia diz que ele moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Eu fui atrás do significado dessas palavras, eu achei tão lindo. Você já tentou controlar o seu choro e não chorar na frente de alguém? Talvez não, né? Mas eu conheço pessoas, talvez nenhum capixaba seja assim, mas assim, eu não vou chorar na frente dele, não vou dar esse gostinho a ela de me ver chorando. Aí a gente suspira bem fundo, não é assim? E segura as lágrimas. Há quem diga que essa expressão aqui traduz exatamente esse momento em que Jesus respirou fundo e segurou por alguns momentos ainda as suas lágrimas, depois ele chora. Se Jesus não estava reprimindo as lágrimas daquela mulher, o que significa aquela expressão, não chores? Aliás, eu leio essa expressão e às vezes até penso que ela está fora do lugar. Porque para mim seria muito mais fácil se Jesus tivesse realizado a cura, a ressurreição daquele menino, tivesse devolvido aquele menino à mãe, e depois olhasse para ela e dissesse o quê? Não chores. Só que ele diz não chores antes do milagre. Isso não lhe parece estranho? Eu tenho aprendido que a serenidade, ela precede o milagre de Deus na minha vida e na sua vida. Eu tenho aprendido que a paz precisa encontrar espaço no meu coração antes mesmo que a cura se manifeste. Eu preciso aprender que a minha paz, a minha serenidade, ela não está atrelada à mudança das circunstâncias. Algumas vezes Jesus me alcança e me convida a não chorar, mesmo ainda caminhando para sepultar o meu filho e não vendo absolutamente nada acontecer. Eu vou lhe dizer, eu vivi a angústia de ver meu filho como que escapando pelos meus dedos durante aqueles momentos que vivi.
E quem já passou com isso sabe muito bem o tamanho dessa dor. Agora, imagina esta mulher. Imagina, porque a Bíblia diz que ela era uma viúva e estava sepultando o seu único filho. Sabe, eu não sei o nome dela, mas ela bem que poderia se chamar de Teresa. Ou talvez carinhosamente Terezinha. Porque a semelhança da Teresa de Jesus, que numa queda foi ao chão, acudiram 3 cavaleiros, todos os 3 chapéus na mão. Parece-me que a sina de uma mulher era essa. Ela saía do cuidado do seu pai, ela passava para o cuidado do seu irmão, especialmente aquele que fosse o primogênito, e depois passava para a segurança de um casamento. Mas essa mulher não tem mais absolutamente nada, e ninguém com quem contar. E eu fico tão tocado, sabem? Porque é exatamente nas situações mais difíceis, sabe, nos momentos mais críticos da minha história, que Deus tem realizado os seus mais preciosos milagres. Se alguém me perguntar como foi o ano de 2023, eu vou lhe dizer, terrível. Sabe aquele ano que a gente não vai esquecer? Mas se essa mesma pessoa depois me perguntar qual foi o ano mais feliz da minha história, eu vou dizer 2023. Porque foi também o ano que eu vi a graça de Deus se manifestando. Aquela mulher não imaginava que a sua dor ia se transformar no palco da manifestação do poder de Deus. Por isso eu quero lhe dizer, você que tem chorado, e que está caminhando um cortejo de morte, Deus tem o poder sim de interromper tais processos. Mas antes de qualquer coisa, o primeiro milagre será o milagre da serenidade no seu coração. Eu sei que Jesus nos impressiona por tanta coisa, como pregador, como contador de histórias. Meu Deus, Jesus me impressiona pelo seu poder, pela sensibilidade que Ele manifesta diante das pessoas que estão ao seu lado. Mas há algo que para mim é tão marcante em Jesus, que é o que eu chamo de imperturbabilidade. Você já imaginou? Jesus está ali sentado, riscando alguma coisa no chão, aparece uma multidão empurrando uma mulher, disposta a apedrejá-la. A Bíblia diz que ele continua fazendo o quê? Riscando o chão. E as pessoas esperando uma resposta da parte dele, ele levanta os olhos e diz, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E depois que ele diz isso, o que é que ele faz? Ele volta e vai escrever alguma coisa na areia. Lá está a tempestade no barco. E Jesus consegue dormir no meio de uma tempestade. Gente, a primeira coisa que eu perco é o sono. Eu não sei se isso acontece com você. Eu sei que tem gente que perde o apetite. E eu também conheço gente que passa a comer ainda mais. Eu não sei em que situação você se coloca. Mas o primeiro milagre é o milagre das minhas emoções. É poder experimentar situações difíceis, custosas, mas ao mesmo tempo tão abençoadoras. E eu vou lhe dizer, não há nada nesse texto que sinalize para aquilo que eu diria assim, o casual, a coincidência. Porque o texto vai me dizer, no versículo de número 11, que logo depois Jesus foi com seus discípulos à cidade de Naim, e uma grande multidão o seguiu. Aí a Bíblia diz assim, quando ele se aproximou da porta da cidade, estava saindo o enterro do único filho de uma viúva. Eu não sei quantos especialistas esta igreja tem na área de matemática, mas me digam, por favor, qual é a probabilidade de Jesus entrar na cidade de Naim, exatamente na mesma hora que aquela mulher está saindo para sepultar o seu filho? Algumas horas depois, nada iria acontecer. Algumas horas antes, nada iria acontecer. Você já foi surpreendido por esses momentos na sua vida? Meu Deus, mas na hora precisa. Mas naquele momento exato é assim que Deus age. E eu quero lhe dizer, não é questão de destino. Não é essa coisa de a vida vai me levando. Não, a minha vida e a sua vida estão debaixo da mão do Senhor. E quando Jesus entra ali, aquele encontro, meu Deus do céu, acontece 2 multidões, uma que segue aquele que é a vida, e uma outra que está seguindo um menino que está morto. E há este encontro, e este encontro acontece na porta da cidade. Isso para mim é tão simbólico, porque as portas das cidades antigas, elas funcionavam muitas vezes até como tribunal.
Os casos eram levados para a porta da cidade, onde ficavam os juízes, e ali eles eram julgados. A porta da cidade era o lugar mais movimentado. Aí diz o texto que foi exatamente ali, onde Deus realiza tamanho milagre. E o que me traz também uma enorme indagação, é que o milagre aconteceu no meio de qual multidão? Daquela que seguia Jesus? Ou daquela que conduzia o corpo morto? O milagre não aconteceu entre aqueles que seguiam o Senhor. E às vezes eu fico pensando que muitas vezes a manifestação do poder de Deus acontece fora e não dentro. Cuidado para não desperdiçar a oportunidade de ser abençoado pelo Senhor. Cuidado para não caminhar perto de Deus, mas ao mesmo tempo longe do seu poder. Longe do seu poder. Eu fico impressionado porque naquele momento em que as duas multidões se encontram, o texto revela a sensibilidade de Jesus. No versículo de número 13 está escrito assim: quando o Senhor a viu, sentiu profunda compaixão por ela. Por isso aquelas palavras não chores, elas são geradas por uma alma compassiva, ou melhor, por um olhar compassivo. Eu gosto quando o texto diz que o Senhor a viu e logo depois sentiu. É como se este binômio, ver e sentir, o encontro da minha percepção do outro e ao mesmo tempo do meu sentimento em relação ao outro, é aqui que nasce a misericórdia. Porque muitos enxergam, mas não sentem absolutamente nada. Absolutamente nada, mas eu quero lhe dizer que o coração de Deus é diferente. Quando Ele me vê, quando Ele enxerga a sua vida, o olhar dele é sempre um olhar carregado de misericórdia. E quando a misericórdia de Deus se revela, Ele olha para aquela mulher e diz: não chores, não chores. Às vezes eu me perdoe dizer isso, mas às vezes eu pego um texto sagrado e fico lendo. Às vezes a sensação que eu tenho é até que eu viajei no tempo, sabe? E estou ali, ao lado de Jesus, observando tudo que está acontecendo. E eu comecei a me perguntar: meu Deus, por que não há nenhum registro, por exemplo, de uma palavra crítica sobre aquela mulher? Porque eu me lembro do dia que passaram por um cego de nascença, e alguém perguntou: quem foi que pecou? Foi ele que pecou? Foram os pais dele? Imagina aquela mulher, a tentação de alguém olhar para ela e dizer: essa mulher deve ter feito muita coisa errada, viu? Deve ter atirado pedras na cruz, porque não é possível. Tornou-se viúva e agora está saindo para sepultar o seu único filho. Teve uma hora que eu comecei a pensar: meu Deus, por que não tem aqui no texto sagrado nenhum registro, nem de murmuração por parte daquela mulher, e nem tampouco de oração? Há algum registro dessa mulher gritando para Jesus: Jesus de Nazaré, chegastes na hora certa, meu Senhor. Eu tenho escutado que o Senhor tem realizado milagres. Senhor, eu sou uma viúva, este é meu único filho, traz ele de volta, me devolve o meu filho. Não há registro de qualquer oração, porque nós sempre imaginamos que a oração, ela vai preceder o milagre. Mas eu quero lhe dizer que Deus às vezes atua até no meu silêncio. Há certas coisas que eu não tenho nem coragem de falar. Houve momentos em que eu estava ao lado do meu filho, passava horas ali, e eu orava e intercedia, mas eu não conseguia dizer outra coisa a não ser: oh meu Deus, tem misericórdia, oh meu Deus, tem misericórdia. E quando a noite terminava, eu não conseguia nem lembrar quantas vezes eu tinha repetido essa mesma frase. Mas o Deus que se manifesta em minha vida, em sua vida, é aquele que escuta até aquilo que a minha boca não consegue proferir. Sabe aquele sentimento? Às vezes a gente vai para algumas reuniões de oração e perguntam se a gente tem algum pedido. Sua alma está rasgada de dor, mas você diz: não, só agradecer. E enquanto as pessoas estão orando, aí você fecha os seus olhos e diz: Senhor, Tu sabes o que eu estou passando, a minha dor. Eu quero lhe dizer que Deus escuta, mesmo no seu silêncio. Deus está ouvindo. E aqui a revelação da graça de Deus se faz a partir da ação do Cristo, que é precedida pela compaixão. Porque quando a gente perde, a gente não somente perde, a gente também se perde. E aquele momento em que Jesus convida aquela mulher à serenidade, é o início de tudo. Porque a cura muitas vezes não é em função do poder de Deus,
mas em função da sua compaixão para conosco. Continuo a ler o texto, sabe? E percebo que a última palavra é sempre de Deus. Ninguém ali imaginava, ou poderia imaginar, que aquele cortejo que caminhava para o sepultamento ia se transformar num momento de glória, num momento de glorificação do nome do Senhor. Ninguém imaginava isso. Mas eu volto a lhe dizer, milagres de Deus costumam acontecer em meio às grandes tragédias que a vida muitas vezes nos faz experimentar. Mas aqui está, um Senhor que vê, que enxerga, e não há nada mais doloroso do que a invisibilidade, especialmente quando ela é experimentada em meio à dor, quando ninguém percebe que eu estou sofrendo. E eu não estou falando de gente que vive sozinho não, viu? Porque há muita gente solitária, cercada de gente por todos os lados. Dentro de uma casa que não falta, sempre tem alguém ali. Há muitas esposas de maridos vivos, maridos de esposas vivas, que têm experimentado a solidão, têm experimentado a dor da solidão. Mas o Senhor, Ele não somente vê, o Senhor também, Ele sente. E aí quando a Bíblia fala da compaixão, usa a expressão da íntima compaixão. Sabe o que é íntima compaixão? A ideia é de víscera. É alguma coisa de dentro para fora, não é de fora, não é de superfície. Não é misericórdia de palavra, mas é misericórdia de coração. Meus irmãos, nós precisamos ser uma igreja consoladora. Nós precisamos. Aliás, a gente pergunta, como é que você está? Está tudo bem? Você já percebeu que quando a gente pergunta isso, na verdade a gente não quer saber como aquela pessoa está? Se a pessoa aproveitar essa sua pergunta, olá, tudo bem? E dizer, preciso tanto. Você diz, não, eu só estou dando uma saudação. Isso é a mesma coisa que um oi, olá, boa tarde, bom dia. Mas quer saber, eu não tenho tempo. Eu sei que há muitos psicólogos aqui, mas já perceberam que muita gente solitária está transformando os gabinetes, os espaços de tratamento, porque, eu não sei, pastor, eu às vezes fico impressionado, porque eu recebo gente para conversar, e aquela pessoa chega e começa a conversar, e conversa, sabe? Fala. E eu não consigo nem interromper, eu só consigo dar boa tarde, bom dia, oro, e então aquela pessoa começa a falar. Mas eu aprendi que eu preciso fazer durante a fala daquela criatura, pelo menos alguns mugidos. Alguma coisa assim, para dizer que eu estou entendendo o que ela está me dizendo. E então ela continua a falar. 40 minutos depois, 50 minutos depois, ela sai do gabinete, ela aperta a minha mão e diz, pastor, foi tão bom ter conversado com o irmão. Eu não consegui dizer absolutamente nada, mas ali estava um homem, uma mulher, um jovem, sabe, com o coração precisando de alguém que pudesse lhe escutar. Igreja precisa ser este espaço, gente. Igreja precisa ser este lugar onde a gente encontra consolo, no abraço, no testemunho de alguém. Eu acredito que o Senhor consola. Agora deixe-me lhe dizer, lembre-se que muitas vezes o fim do choro é antes do milagre. Antes do milagre. Eu mencionei uma mulher, especialmente a Ana, que dentro do santuário chorava. Lembram-se disso? Você se recorda que ela estava sem comer? Que ela não conseguia comer? Que ela não estava bem? Ela vai, conversa com o sacerdote ali, e a Escritura Sagrada diz que ali dá uma palavra profética para ela, dizendo, olha, no próximo ano, por ocasião desse tempo, você vai estar com um bebê. Você se recorda o que aconteceu com aquela mulher? A Bíblia diz que o semblante dela já não era mais triste, e ela aí voltou a comer. Sabe o que é isso? Isso é a esperança que vem de Deus. Isso é o encontro do consolo de Deus numa alma ferida. Sabe, mesmo sem ter experimentado ainda aquilo, sem ter visto meu filho, sem ter carregado meu filho no braço, eu já começo a exultar. Eu quero lhe dizer, não espere um dia mais para começar a agradecer a Deus por aquilo que Ele há de fazer na sua vida. Experimente a esperança e transforme a esperança na sua declaração de fé. Na sua declaração de fé. Às vezes nós somos desafiados a crer naquilo que é impossível, enxergar aquilo que os olhos não enxergam, escutar sozinho, porque à sua volta ninguém vai escutar tamanha mensagem da parte de Deus, mas você ali vai estar segura, de que Deus está lhe trazendo uma palavra de consolação.
eu leio tudo isso, sabe, o que é que eu percebo é que Deus também, Ele nos toca. E você deve lembrar que tocar um corpo morto fazia com que aquele vivo que tocasse fosse considerado imundo. Mas Deus não há nada de imundo que não possa ser transformado pelo toque de Deus. Não há nada que esteja tão deteriorado, destruído, que não possa ser restaurado pelo toque de Deus. E eu acho tão belo porque naquele momento, Jesus para, Jesus rasga a agenda. Ele não tinha qualquer planejamento humano de que estaria ali. E aquele cortejo também para, porque Jesus se aproxima, toca naquele corpo morto, todo mundo para. Eu vou lhe dizer, às vezes a gente precisa parar, sabia? Para que algumas coisas, eu não sei, às vezes a gente vive no automático o tempo todo. Sabe o que é um casamento no automático? Não, acho que ninguém nunca experimentou isso, né? Mas existe casamento no automático. Que a gente acorda e todo dia a gente faz tudo sempre igual. Sinceramente, eu tenho uma dificuldade com aquela história. Porque um homem que acorda todo dia com uma mulher sorrindo para ele, que espera por ele no portão, ele ainda manifesta indignação com a rotina. Deixa eu lhe dizer, nesses dias que nós convivemos com a dor do nosso filho, eu senti uma falta tão grande da rotina. Meu Deus, que saudade da rotina. De ter os horáriozinhos tudo certinho, a hora de acordar, a hora de dormir. E quem é pai de uma criança autista sabe como a rotina é importantíssima para os nossos filhos. Por isso, transforme a murmuração em oração. Transforme a oração em certeza. Dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Afinal de contas, o texto sagrado vai me dizer que o Senhor não somente faz isso, mas também o Senhor restaura. E Ele devolve àquela mulher o seu filho. E depois o texto ainda vai me dizer que as pessoas que estavam ali em volta foram impactadas por tudo o que aconteceu. Eu não sei quantas vezes você já tem perguntado qual o propósito de Deus em meio ao seu sofrimento. Porque nós pastores costumamos dizer que há sempre um propósito, né? Há sempre um para quê em meio ao sofrimento. Mas eu posso lhe confessar, às vezes eu paro e fico me perguntando onde estão esses propósitos e às vezes eu não consigo enxergá-los. Mas depois que passamos tudo o que passamos, uma das coisas que eu tenho escutado tanto é de que o sofrimento que vivemos serviu de bênção para as pessoas que estavam à minha volta. Você já percebeu que às vezes a minha lágrima, a minha dor, a sua dor como mãe, a sua enfermidade, que você diz, meu Deus, por que eu estou passando? Qual o propósito? Para que estou vivendo tudo isso? Talvez Deus não queira ensinar absolutamente nada a você, mas queira ensinar ao seu filho que está lhe acompanhando. E ele um dia vai dizer, a mamãe passou por tudo aquilo, mas eu vi na minha mãe uma mulher de Deus, uma mulher de oração. Sabe, às vezes não é você, pai. Às vezes são as pessoas que estão à sua volta. E toda a história daquela mulher deixou de somente ser uma história dela. E passou a ser uma história de toda a cidade, dos arredores daquela cidade. Imagina uma cidade pequena, acontecendo uma coisa assim. Meu Deus, que alegria! Eu fico imaginando, porque eu não acredito que essa mulher deixou de contar essa história. Porque eu tenho conhecido gente que, até com pouco conhecimento das Escrituras, do reino, do Evangelho, se tornaram pregadores de um sermão só. Por onde vão, conta a história. Meu filho, teve um dia, deixa eu contar uma coisa para vocês. Teve um dia que eu estava saindo da cidade, e meu filho, você conhece meu filho? Aquele rapaz bonito, pois bem, ele adoeceu. E eu tive a dor de colocá-lo dentro de um pano, e nós estávamos levando ele para ser sepultado. E aí nós encontramos Jesus de Nazaré. Você não acredita, mas ele olhou para mim. Um rabino olhou para uma viúva que estava ali sepultando seu filho, ele olhou para mim, ele falou comigo. E ele olhou para mim e disse assim, olha, não chores. E você não vai acreditar. Depois que ele fez isso, ele tocou o meu filho, levantou o meu filho, e meu filho voltou à vida. Olha como ele está hoje. Eu quero lhe dizer que milagres de Deus não podem ficar em silêncio. Eles precisam ser compartilhados. E a sua dor hoje há de se transformar em ministério na sua vida pessoal. Ministério na sua vida pessoal. Deixe-me lhes dizer, se ontem nós falamos tanto sobre uma igreja acolhedora, deixe-me lhe falar, eu insisto nisso. Nós precisamos nos tornar uma igreja consoladora.
onde as pessoas podem entrar com o coração ferido, mas a gente aponta para Jesus e diz: Ele sabe cicatrizar as feridas da alma. Sabe, gente sem esperança, e a gente dizer: olha, Ele é a nossa esperança. Eu vim hoje aqui com um propósito no meu coração. Eu quero pedir a Deus pela vida de gente que está buscando consolo da parte do Senhor. Eu sei que às vezes a gente experimenta o luto, e algumas pessoas parecem que querem determinar até o tempo do meu luto. Ah, já passou muito tempo, você precisa isso, você precisa aquilo. Quanta insensibilidade. Mas eu vim hoje com uma missão. Eu quero orar somente por gente que tem buscado o consolo da parte de Deus. Se você não está vivendo algo assim, não se preocupe. Eu quero orar por gente que tem atravessado situações bem complicadas, mas que tem buscado no Senhor a sua graça e a sua misericórdia. Se você está neste lugar e seu coração precisa deste toque consolador, e a Bíblia me diz que o Espírito Santo de Deus, ele é o quê? O Consolador. Lembra da expressão qual é? Parácletos. E essa palavra é tão linda. Eu não sei, eu conheci gente que faz maratona aqui, não é? Eu conheci gente que faz maratona. Mas eu não sei se você já percebeu, uma maratona, especialmente quando está no final, aparece um grupo enorme de gente, né, gritando: vai, vai, copos de água, palavras de incentivo. Eu sempre que penso na palavra parácletos, eu penso em gente assim. Sabem por quê? Porque a palavra literalmente quer dizer aquele que está ao lado, mas que está ao lado trazendo ânimo, incentivo, sabe, gritando: vai, você vai conseguir, vai, você vai conseguir. A experiência de igreja precisa ser este estímulo, irmãos. Sabe, uma semana difícil, a gente entra aqui, olha para um irmão, ele sorri, aquela irmã sorri, lhe dá um abraço, lhe pergunta: como está o seu filho? Sabe, você perceber que alguém esteve preocupado com você, isso traz uma paz tão grande. É por isso que eu vim aqui para orar por gente assim, gente que está buscando consolo da parte de Deus. Eu quero lhe dizer que Deus já viu, que Deus já sentiu, que Deus está disposto a tocar, a parar tudo e lhe devolver a serenidade, mesmo em meio a uma situação de tribulação e dor. Eu não vou me demorar perguntando, mas se você entende que é você, esta pessoa que necessita de consolo, onde quer que esteja, apenas fique de pé nesse momento e me permita orar por você. Só isso. Se a sua luta tem sido essa, pedir a Deus consolação, o desânimo tem batido a porta de sua alma, apenas fique de pé. Igreja é lugar onde a gente encontra o consolo. Os braços de Deus estão estendidos sobre nós nesta hora. Deixa eu lhe dizer, vai passar, viu? Você ainda vai olhar para o lugar dessa ferida e vai ver que estará cicatrizado em nome de Jesus. Eu vou ficar em silêncio para que você primeiro converse com Deus. E diga ao Senhor o que você tem vivido. Senhor, alguns dos meus irmãos e irmãs estão de pé. E estão dizendo ao Senhor: eu preciso de consolo. Há muitos de nós, ó Pai, que está vivendo por um fio de graça, um fio de alento. O que eu quero suplicar nesta hora, Pai, é que Tu renoves as forças, como está escrito, daquele que não tem nenhum vigor. Que Tu esteja sussurrando agora aos ouvidos do Teu filho e Tua filha: Pai, eu estou ao seu lado, não temas, não temas. Dá-nos, ó Pai, a certeza de que nós em Ti encontramos consolação, meu Pai. Eu quero Te pedir por aquela alma que está ainda vivendo o luto. Eu quero, ó Deus, pedir por aquele que está vivendo a situação de perda.
Eu quero, ó Pai, suplicar por aquela pessoa que não está entendendo absolutamente o que está acontecendo à sua volta. Eu quero te pedir tão somente, Pai, que a tua mão esteja conosco neste momento, consolando as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém.